Muito bem, então a gente vai analisar os parâmetros do SAMU 36 olhando para essa tabelinha aí que o projetista dá para a gente. Então a gente vai lá no site do Cabinho, no site do Roberto Barros de Arte Design, e a gente encontra na página do SAMU 36 os detalhes técnicos, né, os parâmetros, as características principais do barco. E lá ele vai dizer o comprimento total, o comprimento de linha d'água, e a partir daí a gente consegue ter uma visão muito clara, inicial, do que é esse barco. Para a gente poder analisar os números, né, a gente precisa de um datasheet com coerência, né? Quer dizer, a gente precisa confiar nesses números. A gente poderia ter milhões de maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras, eventualmente, é até medir a partir dos desenhos, fazer aproximações estimativas, né? Parte do trabalho de você colecionar semelhantes, né? Mas aqui a gente está analisando o barco em si, a gente conhece, a gente tem esses dados, então a gente olha direto esses números reais. A gente vê que esse barco, 36 pés, bom, 11 metros, né? 11 metros de comprimento e ele tem 9,20 de comprimento de linha d'água. Esse comprimento de linha d'água diz respeito ao comprimento do barco na interseção da água, né? O quanto que ele mede quando o casco de ré, né, a ré, toca a água até o casco tocar a água avante novamente. Então esse é o comprimento de linha d'água. Ele é muito usado em regras para definição, né, de vários parâmetros de estrutura, de estabilidade, sobretudo de estabilidade, mas ele também ele diz para a gente quanto de volume, né, acima da linha d'água a gente tem, porque esse barco, por exemplo, tem uma proa lançada, né, então ele tem um volume, uma reserva de flutuabilidade que ajuda ele, né, com um bom barco de cruzeiro aí, a restaurar bem das ondas. Então ele pode caturrar numa onda, quer dizer, ele enfiar a proa, né, debaixo d'água e rapidamente restaurar, né, ter uma força, ser jogada de novo, empurrada para cima. Isso é função dessa relação também. A gente vê também, por exemplo, que esse barco tem uma boca imensa para o tamanho que ele tem, né? Então, se a gente for pegar outros barcos dessa classe, né, quer dizer, outros cruzeiros de 36 a 40 pés, a relação entre o comprimento da embarcação e a sua boca é muito maior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu dividir o meu número, né, meu valor de comprimento máximo pela minha boca, em geral nas embarcações desse tamanho, a gente vai achar valores altos, porque a gente vai ter bocas pequenas em relação ao comprimento. Então, veja só, se um barco de 12 metros, por exemplo, tiver 2 metros de boca, não, estou dando um chute aqui, ele vai ter 6, essa relação vai dar 6, que a gente chama de razão de aspecto. Nesse barco, ela está bem abaixo disso, né? Porque a gente tem 11 metros de barco, tudo bem, é um barco menor, mas a gente tem 3,84 em sua boca máxima, o que ajuda a gente a entender por que é um barco dócil, né? Um barco que não aderna muito, é um barco para ser confortável, né? Então é um barco de cruzeiro, não é um barco de regata, que você não está muito preocupado com quanto que ele aderna, o importante é performar, né? E é um barco que aderna pouco porque também tem pouca área vélica. Então ele tem aí uma área vélica de 57 metros, não é pouca, é uma área vélica adequada aí para o propósito desse barco. Quer dizer, é uma área vélica que vai empurrar, vai impulsionar esse barco até algumas boas velocidades para esse objetivo, né, de fazer cruzeiros, mas ele vai adernar pouco, né, justamente porque você não encheu ele de pano, né, e colocou muita área vélica, ele vai adernar pra caramba, não. Ele é muito mais conservador nesse sentido. É claro que isso também há o caso aí do Moia, né, que é uma alteração que o pessoal do Roberto Barros de Arte Design fez, um dos barcos, o Samos 36, que foi armado de uma forma diferente, com mais pano, né, com mais área vélica, justamente porque ele tem essa sobra de potência aí que você pode colocar, quer dizer, o projetista permitiu colocar, né, uma configuração um pouco mais ousada, digamos assim. Mas outro fator importante aqui que a gente vai apontar nesse caso é o calado. O calado desse barco é 1,55, também um valor que, ao contrário da boca, é interessante para a gente que seja baixo, né? Baixo porque aí a gente consegue acessar locais de mais difícil acesso, consegue chegar perto da praia, né? Um ancoradouro, uma eventualidade dessa. E isso é graças ao quê? Ao que está escrito aí, tá vendo?
calado com a quilha bulbosa, né? A quilha bulbosa faz com que, nesse caso, o desenho da quilha do Roberto Barros e Art Design é uma quilha em asa e faz com que esse lastro em excesso que ele tem, né? Todo veleiro tem, fique mais alto do que na maior parte dos veleiros. Então isso também garante a ele esse calado diminuído, né? A gente pode falar também das linhas desse casco, né? A gente já viu como é que ele funciona, como é que ele velejaria, né? Só olhando as suas particularidades, seus parâmetros, seus números, mas nada melhor para um projetista do que conseguir analisar as linhas desse casco. Então a gente trouxe aqui na tela o plano de linhas, né? É oficial desse barco, tá? Obviamente a gente, né, sempre lembrando que o projeto deve ser adquirido, né, com o projetista. Então, se você tem interesse, por exemplo, em adquirir esse barco, né, construir esse barco, ter esse barco construído, né, o projetista é o Roberto Barros, e Art Design, o escritório, e você deve comprar diretamente com ele, né, e a autorização que você tem é para fazer uma unidade para cada conjunto de planos, né. Então a gente fez, né, duas unidades, na verdade a gente comprou 2 projetos, mas vocês podem fazer, né, adquirir, e aí obviamente tem opções aí para vocês fazerem. A mais conhecida aqui no Rio de Janeiro, o Manolo, que é um construtor, fez, até onde eu sei, todos os Samos 36 que existem foram feitos aqui por ele, aqui no Rio de Janeiro. Barcos muito bons, muito bem construídos, e é muito interessante a gente ver então esse plano, né? O plano de linhas oficial, ele é uma referência primordial para o construtor e para você que está interessado em entender como é que esse barco navega, né? Então a gente vai olhar coisas interessantes. Bom, primeira coisa é ver que o barco naturalmente é um barco de casco redondo, né? Um barco de casco redondo, ele rola, né? Ele tem um conforto na rolagem, né, significativo, apesar de não ter as mesmas características dos barcos mais novos, né? Aquela coisa que está sendo muito comum na Europa hoje. Você vê os famosos fast cruisers, né, colocarem mais volume na parte de ré da embarcação. Então, nas aletas de ré da embarcação, né? Porque isso faz com que você ganhe volume e aí você tem um amortecimento maior e ele aderna ainda menos, né? Ou seja, tem um conforto aí diferenciado. Esse barco não tem, mas como a boca dele é muito grande, a gente vê e ela se distribui muito bem, né? Da meia nau para ré. Então a gente enxerga, a gente vê que a restauração já é muito boa, né, nesse sentido. Seria assim um exagero, digamos assim, talvez, não sei, né, colocar mais volume ainda a ré. Já tem umas formas muito cheias, né, a gente pode ver aí na porção de ré da embarcação, mas como a gente tinha falado antes, a proa lançada também tem uma reserva de flutuabilidade bastante grande ali acima da linha d'água. Então, se a gente for ver ali, claro, esse barco cala 1,55, incluindo o patilhão, né? Então ele deve ter aí em torno de 30, 40 centímetros de calado na canoa, né? Sem o patilhão. Então, a gente olhar para cima desse volume aí, a gente vê que ele tem uma porção de volume de reserva de flutuabilidade muito grande na proa também. Ele praticamente não tem tosamento de convés. Tosamento de convés é uma linha curva, né, que a gente está apontando aí na imagem para vocês, que faz exatamente uma linha, né, que determina o outboard profile dele. Não estou mostrando isso agora, é só a gente entender que ela é praticamente constante, né, ao longo de todo o comprimento da embarcação. E isso faz com que a gente tenha uma constância também de volume, né? Claro que ela vai afunilar até a proa, mas em geral esse barco tem um volume equilibrado, digamos assim, né, de casco. E isso é muito positivo porque ele também não fica muito sujeito às ondas. Isso é muito característico na navegação. Quando vocês navegam, vocês puderem ter a oportunidade de navegar com uma embarcação como essa, e são formas assim muito millennials, né, digamos assim. O próprio escritório que desenhou
fala isso, né? O primeiro barco desenhado para o século XXI. Então, é comum na época em que ele foi desenhado, no início da década de 2000, que essas formas fossem assim, né? Bem distribuídas e tal, não tem muitos cantos, não tem um casco redondo e tal. Então a gente vê isso, e é um casco que traz muito mesmo do plano de linhas do famoso Aladdin 30, também projeto do Roberto Barros, e que a gente pôde ver muito bem determinado, ilustrado, né, digamos assim, como exemplo, estudo de caso na viagem do Carapitanga, né, do Márcio Dottori, que foi até a África do Sul, né, velejando solitário, o primeiro brasileiro ia em solitário para a África do Sul, foi com o Aladdin 30. Por que eu estou falando do Aladdin 30? Porque esse barco, o Samoa 36, foi inspirado nas linhas do Aladdin 30. Então, quando a gente vê um plano de linhas desse, a gente pode buscar, pode tentar entender como eram as linhas do Aladdin 30. É claro, eu não tenho aqui o plano de linhas do Aladdin, mas eu posso supor que, por esse fato, esse plano de linhas ele foi distribuído com as proporções do Aladdin 30. Essa é que é a questão. Então, vocês veem, né, que ele tem uma suavidade, né, na distribuição das linhas d'água, ou seja, ele não aprofunda muito rapidamente, ele também não é um barco com fundo muito chato, né, mas ele tem uma proa que é lançada, uma popa que vai se elevando vagarosamente em direção ao espelho de popa, né? Ela vai se elevando ali até chegar mais ou menos na altura da linha d'água. Então a gente vê características que são marcantes desse tipo de barco. No fim das contas, esse barco a gente pode dizer que é um típico cruzeiro, né, aí do início da década de 2000, né, da virada do milênio. E as formas são bem distribuídas e o volume, por conseguinte, também acaba tendo uma distribuição muito grande. Isso tem a vantagem tanto na navegação quanto no arranjo que a gente vai ver. E aqui a gente vai ver o arranjo interno dessa embarcação. Quer dizer, como que distribuem-se os volumes? A gente falou que o volume era bem distribuído, era equilibrado e tal. Agora, como que eles distribuíram esse volume a bordo? Isso é muito interessante do ponto de vista de projeto, porque a gente lembra sempre que as estruturas de uma embarcação desse tamanho, na verdade, o arranjo em embarcações, desde as embarcações mais miúdas até 24 metros de comprimento, sei lá, são provavelmente muito coincidentes, né, com as estruturas. Então a estrutura e arranjo se confundem, né, nesse caso. Então você vê a posição das anteparas, a posição das divisórias, né, internas da embarcação são sempre coincidentes com as estruturas da embarcação. Isso é muito interessante porque nessa embarcação, por exemplo, que foi feita pelo escritório para ser construída em fibra, em forma de kit, ou seja, forma de casco, forma de convés e forma de mobiliário, né? Então, o mobiliário vem para estruturar o casco e o convés vem fechando essa estrutura. Então, ele fica quase como uma caixa fechada, estruturada por esses móveis. E é muito interessante, então, a gente olhar para esses móveis com outra perspectiva, perspectiva de que eles são relevantes para a estrutura, para a integridade estrutural dessa embarcação. Então tem muita gente que acha, eu vou tirar essa cozinha, vou fazer outra coisa, tem que pensar um pouquinho melhor, porque às vezes a cozinha, né, ou a antepara divisória da cozinha, está tendo ali uma função estrutural e é importante para a integridade da embarcação. Então, muito cuidado. Aqui é o caso, por exemplo, não sei em que extensão, por exemplo, não fui eu que projetei a embarcação, mas é importante a gente ter esse cuidado se for fazer alguma obra. Não, nosso objetivo aqui é fazer obra nenhuma no barco, mas é interessante a gente observar que todo o volume interno desse barco é muito grande, sobretudo abaixo do que seriam os pisos, né, as cotas de piso. Então tem uma cota baixinha de piso aqui próxima do partilhão para dar um acesso aos parafusos que são chamados de prisioneiros, que seguram, né, a quilha. Tem uma cota um pouquinho mais alta à medida que o casco também vai se elevando, né, na direção da popa. A gente vai vendo uma cota um pouquinho mais alta de piso até chegar mais ou menos na cota do porão ali de ré, né, e
E a gente vê o beliche de Vante também com uma cota bem alta, onde tem outros tanques. Na verdade não são tanques ali, na verdade são paióis. Mas é abaixo dessa cota de piso onde normalmente se localizam os tanques, e no caso aí também. Os tanques de água, por exemplo, do Samoa 36, estão sendo instalados aqui abaixo do salão, né? Então aqui mais um pouquinho avante da meia nau. E o tanque de diesel está sendo instalado a ré aqui abaixo do camarote de popa, né? Só para dar uma noção para vocês. E o interessante é ver essa distribuição. Realmente, a título de comparação, né, se a gente fosse ver outras embarcações do mesmo tipo, da mesma classe, a gente vê que não varia muito, né? Até porque uma embarcação desse tamanho também tem algumas restrições de espaço. A gente diz que um 36 pés é o tamanho mais humano que existe, né? Que é o tamanho que comporta o ser humano, nem tão apertado e nem tão largo, né? Nem tão, a pessoa não está nem tão ampla, com uma amplitude muito grande, mas também não está aquela coisa de ter que se abaixar, de se encolher, né, tá justo, digamos assim. Então é o tamanho que a gente chama humano. Então são proporções interessantes para a gente medir. Você vê que até nessa embarcação existe um box, né, difícil até encontrar, mas a distribuição interna, que foi inclusive pensado baseado no Aladdin, como a gente já falou, no Aladdin 30, foi só esticado, foi pensado, remodelado, mas adaptado do Aladdin 30. Você vê que tem um pé direito privilegiado aqui próximo, né, da cozinha, do próprio banheiro. Então isso facilita essa instalação, esse tipo de instalação, facilita a acomodação dessas facilidades a bordo, que em outras embarcações são mais difíceis, também justo por causa do pé direito, né, que é essa altura do piso até a cota do teto, aí, né, do limite aí onde está passando o teto da embarcação, né, o convés. Tá certo?